A história se inicia dentro de um jogo, em uma floresta. Um guerreiro estava gravemente ferido. Isso porque ele e seu exército havia sido completamente dizimado pelo exército da mulher sentada no trono. E seu subordinado comentou que mesmo assim ele não apareceu. A mulher no trono ordenou que matassem de uma vez. Quando o carrasco avançou com o machado, alguém interrompeu o golpe, tirando-o da frente. Essa pessoa se chamava John e estava ali para auxiliar o exército derrotado. Ele era o verdadeiro alvo do outro exército e buscava capturá-lo. Mas quando atacaram em massa, John não teve dificuldade em derrotá-lo, todos eles. Ele questionou se eles realmente achavam que ia vencer com esse número. Mesmo com essa vantagem, não eram bons o suficiente. Esse era o Prota. Ele pertencia à guilda Máscara de Aroi. Ele tem o título de assassino de heróis. O exército que o ajudou pediu desculpa, dizendo que tudo era culpa deles, porque não terem previsto a emboscada na floresta. Nosso Prota disse que não era necessário se desculpar. Então estendeu a mão e falou que estava tudo bem. Todos eles precisavam se levantar agora, e a emoção tomou conta. Nosso Prota afirmou que a culpa não era deles, mas daqueles perdedores patéticos que nem conseguiram lutar de maneira justa, encarando a mulher no trono. Ela comentou que isso foi tocante, mas questionou qual era o sentido daquela amizade, dizendo que quem se junta com o lixo só se torna mais um saco de lixo. Essa é a Sil, cujo nome verdadeiro é Cheon Shai. Ela pertence à guilda Caçadores de Trovão e tem o título de Rainha do Trovão. Nosso Prota comentou que ela sempre fala assim e acaba levando a pior contra o lixo. Sil avisou para cuidar da sua boca, pois senão iria se arrepender e choraria. Nosso Prota perguntou sobre quem ia se arrepender. Ativou seu slot no inventário, equipou sua arma e armadura de verdade e declarou que arrependimento é coisa para fracote como ela. Shu ficou extremamente irritada e ordenou que o matassem. Nosso Prota comentou que eles nunca aprendem, pois pessoas como nunca poderiam matá-lo, porém eles foi apunhalado pelas costas por seu próprio aliado. Nesse momento, perdeu muito sangue. O sistema informou que ele estava em estado crítico e o comandante se desculpou, dizendo que todos precisavam sobreviver, sem ressentimentos. Nosso Prota perguntou como era possível. Bill começou a rir da sua cara, dizendo que ele era ingênuo por acreditar naquele gesto de amizade. A amizade não significa nada quando dinheiro está envolvido. Ela afirmou que iria tirá-lo do jogo para sempre, matando toda vez que ele entrasse, impedindo ele de jogar novamente. Ela sabia que ele dependia do jogo para sobreviver. Sem ele, não passaria de um nada. Nosso Prota tentou revidar, mas foi novamente atacado pelo próprio amigo e mal conseguiu se mexer. Shio agradeceu pelo bom trabalho de todos. Nosso Prota questionou por que fizeram isso. Essa guilda era tudo para ele e ainda assim querem que ele morra. Estão pagando milhões para ele desapareça. O que esperavam? Que se recusasse? John refletiu. Seria assim mesmo, depois de tudo que ele fez por eles, considerando-os família? Assim chegou ao seu fim. Ele morreu. O sistema informou sua restrição de 48 horas para jogar. Nosso Prota acordou em sua cápsula de realidade virtual em casa, pensando que havia perdido tudo. Foi explicado que World, um jogo que ele jogou dominando o mercado baseado em realidade virtual, com inteligência artificial em grande investimento. Foi isso que ele fez apenas um lixo. A pessoa verdadeiramente respeitável dentro dessa nova realidade, ele encontrou aquilo que acreditava ser sua família, e isso é claro até agora. Nosso Prota achou que aquilo imperdoável, então saiu de casa correndo, determinado a matá-los, os responsáveis naquele instante. Será que essas pessoas sabem o quanto ele lutou para chegar até aqui? Acham que podem fazer isso com ele? Se soubessem que as coisas acabariam assim, nunca teria perdido tempo ajudando-os. Como alguém que cai, ele foi atingido pelo
truque chama e provavelmente morreu ali mesmo. A pessoa do telefone não atendeu. O nosso prota perguntou-se de todas as pessoas e formas possíveis realmente atingiu por um caminho de lixo. Pessoa que não podia morrer, não daquele jeito, não agora. Aquele traidor que o vendeu por dinheiro e aquela maldita que arruinou sua vida. Ele conseguiria sua vingança depois de algum tempo. Depois de algum tempo, foi reconectar ao jogo. Nosso prota voltou ao jogo, tentando cumprir o tutorial, sobreviver ao Minotauro e sair do labirinto. Perguntou-se por que estava no jogo e por que voltou ao tutorial. Os outros jogadores disseram que o nosso prota, um noob, para se levantar morreria. O Minotauro não estava nada satisfeito. Disseram que os monstros eram impossível de derrotar sozinho. Precisavam de 3 contra 1. Questionaram por que o nosso prota não assumia a linha de frente. O prota que perguntou por que estava no tutorial e se o Minotauro havia sido removido há 5 anos por ser muito difícil de matar. Um jogador comentou, como assim 5 anos? O jogo só lançou há 10 meses. Nosso prota replicou, como é 10 meses? Alguém disse para esquecer e focar. Nosso prota avançou sozinho, com sua espada. Disseram que ele estava louco, que mataria tentando derrotar o Minotauro, mas com habilidade esquivou do primeiro golpe e golpeou o monstro várias vezes, picotando. Ele morreu com um único golpe. Os jogadores ficaram surpresos. Quem é esse cara? Matou o Minotauro com um golpe. Tentaram tirar vantagem da situação. Chamaram nosso prota para a guilda deles. O prota lembrou-se do que fizeram da última vez e confiou. E entendendo algo, simplesmente o matou. Os jogadores, ali mesmo, botando seus pescoços. Concluiu que confiar em alguém nessa vida só prejudiciou. Nosso prota o matou. O matador de herói estava de volta. Ao deslogar, não se virou dentro de uma cápsula e não era sua casa, era uma loja da BGA. O nome era apenas a demo nessa loja. Voltou no tempo e não poderia perder mais tempo. Precisava aproveitar seu conhecimento. Aproximou-se da vendedora com seu cartão e pediu o equipamento. Ela processou o pagamento, mas afirmou que o saldo era insuficiente. Lembrou-se que naquela época não tinha dinheiro, pois ainda não jogava. Pensou, o que fazer agora? Se começar a juntar dinheiro vai demorar. Ouviu o comercial, por que hesita? Por que hesitar? Os fortes nunca temem o desafio. Hesitar é um luxo para um campo de batalha. Era apenas uma propaganda de Steel, a rainha do trovão. João ficou em silêncio, lembrando da maldade que o chamou de lixo patético. Não podia escolher muito. Ao voltar para casa, já estava com seu viral. O técnico afirmou que estava instalado e pronto para uso. John pensou que a única forma de conseguir dinheiro era com agiotas e ameaçou com uma faca caso não pagasse. Nervoso, ele viu que era a única solução. Mas agora nada importava. Rastejaria pelo inferno, se preciso, para ter sua vingança. Quando se conectava, pensou em ficar mais forte para derrotar todos aqueles. Finalmente logou no jogo. O usuário Rika recebeu boas-vindas ao Warlord. Eu vou chamar de Warlord. Pessoa que fazia tempo que não aparecia e que era uma hora dela aparecer. Até que apareceu o nome, Ari, uma mulher com uma divindade, surgiu para parabenizá-lo pelo tutorial. Ela se chamou Ariadne e está ali para guiá-lo na seleção de classe. Rika, nosso prota, disse: é Aridian. É isso aí, Ariadne. Disse que agora ele deveria escolher sua classe base, revelando que as opções com seu poder divino dourado, ela explicou que suas habilidades desenvolveria sua classe base, determinariam sua classe avançada futura. A primeira opção era de guerreiro, linha de frente, lutador, que domina armas de combate intenso, adorando batalhas com corpo a corpo, adrenalina. Nosso prota lembrou que já foi guerreiro antes. Bom, era bom no início, mas jogar sozinho depois se tornava difícil. A segunda opção era sacerdote, suporte, que fortalecia os aliados.
horas, mas nosso prota dispensou. Passa, nunca mais vou perder tempo ajudando os outros. Ela falou que sobrava a última opção e sua jornada poderia ser obscura. O poder divino entrou em seu corpo, o sistema confirmou sua escolha e teleportou para a torre de classe. Lá, ele encontrou grande escadaria e no topo um mago excêntrico, um Goku, e lá ele e o saudou como um jovem sedento por conhecimento. Perguntou qual magia gostaria de aprender. Nosso prota respondeu sem pensar duas vezes: magia negra. O lá ele ficou em silêncio, surpreso. Você quis dizer magia dos ermos? Meus ouvidos, disse ele. Nosso prota reforçou: não, magia negra. O lá ele explicou que era poderosa, mas devorava a alma. Nosso prota disse: estou ciente e disposto a aprender. Goku tremendo, lá ele avisou que esse caminho destruiria a alma e o coração, mas nosso prota pediu para começar logo, justificando que seu coração já estava ferrado. O lá ele riu maleficamente e comentou que nosso prota era intenso. O poder da magia negra entrou em sua alma e o nosso prota lembrou do vídeo lendário de uma vida passada que o necromante que completou uma dungeon sozinho com o seu exército e sabia que era isso que precisava agora. O sistema confirmou que ele virou um necromante novato e adquiriu uma habilidade, fragmento de osso. Nosso prota invocou o fragmento, um pequeno crânio que ficou no chão. Ao tocá-lo, surgiu um guerreiro esquelético, um fudido com magia negra. Nosso prota pensou em dar tudo de si como necromante. O esqueleto se levantou, mas logo sua cabeça caiu no chão, deixando-o em silêncio. Ele entrou na dungeon inicial de treinamento, lembrando que seu esqueleto da vida passada, mas era tão desengonçados. A proficiência do fragmento de osso era F, poder invocar apenas uma unidade e infundir mana aos ossos. Um rugido chamou a atenção. Um lobo de carvão rápido é perfeito para testar o desempenho em combate. Ele lançou o esqueleto e desta vez permanecia de pé e intimidou o lobo. O esqueleto atacou sem medo, mas ao tocar o lobo se desfez em pedaços, rolando o crânio aos pés do nosso prota. Ele leu a descrição detalhada da habilidade. Esqueletos usam autoaprendizagem para melhorar. O usuário precisa definir modos de defesa, ataque ou ação especial. Nosso prota ajustou para a defesa, quando os lobos ainda brincavam com os ossinhos do nosso esqueleto. O prota ajustou para a defesa, mas quando ativou o modo especial, começou a dançar fazendo os lobos dançarem junto. Nosso prota percebeu o problema. Não podia excluir o personagem, nem mudar de classe ainda, e tinha que lidar com o agiota que o alugou frustrado. Nem mudar de classe ainda tinha que lidar com o agiota e o aluguel frustrado pediu que o esqueleto parasse, lembrando que a vida passada necromante treinavam seus exércitos em forma eficiente. Ele perdeu um bastão ao necromante e começou a copiá-lo, repetindo várias vezes. E ali o esqueleto aprendeste a esquivar e contra-atacar. Finalmente o esqueleto derrotou sozinho os lobos de carvão. A proficiência do fragmento dos ossos aumentou 3 níveis e o nosso prota evoluiu de nível. Mais tarde, no vilarejo inicial, castelos figos, ruas movimentadas mostravam guildas e grupos para dungeon. Nosso prota ficou impressionado com a velocidade de aprendizagem do esqueleto. Ficou impressionado com a velocidade do nosso esqueleto, prevendo que em breve ele poderia limpar uma dungeon sozinho. Seu objetivo agora era chegar ao nível 10. Durante o caminho, esbarrou com um gordinho e reclamou da falta de educação. Nosso prota ignorou, pensando que não tinha tempo para besteira, e o gordinho avançou com like nesse vídeo. Fala, gurizada, é o seguinte, mano, toma aí, eu sei que eu tô meio ruinzinho, mas vamos melhorar, é isso aí mesmo, viu? Tamo junto, fico com Deus aí, e é isso aí mesmo, tamo junto. É sobre isso, tamo junto, é isso aí, e é isso aí. Vamos que vamos. E fui, tchau, obrigado.